Você sabe mesmo o seu valor? Sabe realmente o seu real valor? Eu acredito que a maioria de nós mulheres, nós crescemos sem, eu tô falando a maioria, tá? Não todas, mas a maioria, crescemos sem saber nosso real valor. Principalmente porque hoje em dia muitas famílias, elas são formadas totalmente desestruturadas, né? E quantas mulheres chegam na fase adulta feridas? Eu fui uma menina ferida, eu fui uma menina que não identificava o meu valor, que não me identificava como filha e apenas criatura. E tem uma diferença entre ser criatura de Deus e ser filha de Deus. Quando eu entendi o meu valor de filha, eu falei: Senhor, como eu sou amada por Ti. Como o Senhor tem planos de paz, planos bons para mim. E eu achando que eu teria que me conformar em viver a mediocridade da vida que eu levava, porque era aquilo que eu tinha. E eu não tô aqui falando de prosperidade, eu vou falar isso no geral, que nós somos filhas, nós somos amadas por Deus. Ele tem planos bons para nós. Ele tem planos de paz para nós, planos de nos fazer prosperar, planos de abundância para nós. Nós não acessamos isso porque nós nos limitamos à vida que a gente leva. Quando eu comecei a fazer questões para Deus, a questionar o Senhor, não questionando, buscando respostas. Senhor, eu gostaria de entender o porquê que é assim, nessa área e nessa área. E o Senhor, ele começou a me revelar nesse ano. Eu sempre fui muito íntima do Senhor, mas nesse ano a minha intimidade com Deus, ela se aprofundou. E Deus, ele começou a me dar respostas com revelações. Revelações na sua palavra, revelações assim no dia a dia. E eu falei: que incrível viver isso. É isso que eu quero. Eu consegui entender que amar a Deus é você ter prazer em obedecer a sua palavra, as suas leis. Quando você obedece às leis do Senhor, você demonstra para Ele que você o ama. Se você não tem prazer nas leis de Deus, se você não tem como demonstrar amor por Ele. Entende? Essa é a forma de expressarmos o nosso amor a Deus. Obedecer às suas leis, suas ordenanças. Porque as ordenanças e as leis dele vai nos levar a uma vida abundante. Vai nos levar a uma vida plena. Vai nos levar a uma vida próspera. Você quer ser próspero? Seja obediente aos princípios, aos valores, às ordenanças e aos mandamentos do Senhor. Quando você passar a entender isso, você vai passar a entender o porquê que você até hoje não prosperou. Entende? E prosperar, gente, pelo amor de Deus, entenda, não é riqueza financeira apenas. Prosperar é em todas as áreas da vida. Eu comecei a entender que eu não era próspera no, no meu casamento, nos meus relacionamentos, em alguns relacionamentos, porque não dependia de mim. Não era eu o problema. O problema tá numa relação que você precisa construir em dois. Seja uma amizade, seja uma família, seja o casamento. Você precisa ter o ir e o voltar. Você precisa dar e receber. Precisa ter um cuidado um com o outro. E quando você não tem isso, quando a Bíblia diz como esposo deve ser com esposa, esposa deve ser com esposo, e não existe isso, entenda, não é um casamento próspero, não é um relacionamento próspero, porque falta a obediência das ordenanças do Senhor. E quando você busca viver a vontade de Deus, quando você busca viver de acordo com a palavra dele, você começa a perceber o que é que está atrapalhando a sua vida. Você começa a perceber o que é que está te atrasando a viver os planos de Deus. Sabe, eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, o Senhor tem planos para mim? O Senhor tem sonhos para mim?
O Senhor pode me mostrar se o Senhor tem? Porque eu acredito que o Senhor tenha, mas eu tô desconhecendo nesse momento. E o Senhor começou a revelar. E tantas coisas o Senhor poderia ter feito, tantas, gente, tantas coisas o Senhor poderia ter feito em mim, através de mim e através do meu casamento, mas até onde você pode fazer, que é a sua parte de cônjuge, você faz. O que é da outra parte fazer, você não pode fazer. Você se sobrecarrega e você não dá conta. E foi isso que aconteceu comigo. Estava eu lutando, batalhando, e inclusive muitas batalhas espirituais, coisas que deveriam ser feitas com os dois, eu estava fazendo sozinha para manter. Mas nós somos seres humanos, gente, nós somos limitados. E Deus não nos chamou, entenda, Deus não nos chamou para escravidão. Deus não nos chamou para jugo pesado. O Senhor começou a falar isso para mim. Deus não me chamou para um jugo pesado no casamento. O Senhor explica exatamente como deve ser o casamento na Bíblia. Se está sendo um jugo pesado, não está sendo segundo a vontade de Deus. Se não está sendo segundo a vontade de Deus, tá tudo errado. Não tem prosperidade, não tem abundância, não tem vontade de Deus, não tem propósito de Deus. Já tá tudo errado, gente, já tá tudo errado. Tem que começar aí. Tem que começar alinhando ali. Se ali não for alinhado, esquece. Nada mais vai alinhar. Você pode lutar a sua vida inteira em todas as outras áreas, não vai prosperar, porque é a primeira área que você deveria prosperar, que é o casamento, que é o seu primeiro ministério, você não está prosperando. Então entenda, você pode orar para que Deus, ele abra os olhos da pessoa, para que ela veja o que ela precisa buscar de Deus. E eu vou falar para vocês, eu cresci ouvindo, ora pela mudança do marido. Gente, não orem pela mudança do marido. Não orem pela mudança da esposa. Não, não. A oração deve ser feita assim, ó. Senhor, abra os olhos dele ou dela, para que ela ou ele veja que precisa conhecer a vontade do Senhor e tem amor pela vontade do Senhor e tem amor pelo Senhor a ponto de querer viver a obediência da palavra do Senhor. Porque, gente, Jesus é educado. Ele não vai entrar no coração de ninguém sem que a pessoa abra a porta. Homens duros de coração, eles têm a porta fechada. Jesus não entra. Porque Jesus só entra se abrir a porta, se você convidar. Todas as pessoas que foram até Jesus para ser curadas, o Senhor perguntava o que você quer. Você acha por acaso que Jesus já não sabia o que a pessoa queria? Com toda certeza, assim como Jesus sabe o que eu e você precisa. Só que tem uma diferença entre Jesus saber e você dizer. Porque quando você diz para Deus, para Jesus, o que você precisa, você começa a pôr para fora o que você tem dentro, que é a fé. Porque todas as pessoas que foram até Jesus, elas foram com fé. De quê? De que a vida delas mudaria. Entenda que eu não posso ir até Jesus e falar, Senhor, transforma a vida de tal pessoa, se aquela pessoa está com o coração fechado para transformação. Se aquela pessoa acha que não precisa de transformação, não adianta você orar para ela ser transformada. Você tem que orar para que o Senhor abra a visão dela, para que ela veja, perceba o entendimento. Porque a transformação, quem tem que orar somos nós mesmos. Quando eu percebi o quão mal eu era, eu falei, Senhor, eu quero mudar. Eu não quero ser assim, me ajuda, Senhor. E o Senhor me revelou. É através do Espírito Santo que a gente recebe essa ajuda. E aí eu vou falar pra você. Eu comecei a jejuar, não para pedir coisas pro Senhor. Eu comecei a jejuar para ser cheia do Espírito Santo, ser cheia dos seus frutos. Porque os seus frutos são paz, longanimidade, bondade,
paciência, esperança, perseverança. Gente, se você quer ter o seu ser transformado, você precisa buscar, não é de graça. É de graça, mas não é de graça. É de graça, gente, é de graça, mas você precisa ir até lá. Você precisa ir até o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu tô aqui. Eu consagro a minha carne. Eu jejuo agora e eu abro mão de quem eu sou. Eu quero ser cheia do Senhor. E aí você começa a viver uma transformação e eu falo com propriedade, porque eu tive a minha essência completamente transformada através do jejum, buscando o Espírito Santo para que eu fosse transformada. Só que o eu, carne, falha, pecadora, existe. É outra coisa que a gente precisa entender. Que porque a gente jejuou, porque a gente orou, porque a gente entregou a nossa vida a Cristo, a gente não deixa de ser pecadora, não. A gente continua sendo pecadora. Se a gente dá lugar para nossa carne, nossa, se você se deixar irar, você vai pecar. Gente, uma das minhas maiores lutas é a ira. Eu comecei a jejuar. Senhor, eu quero vencer a ira. Eu quero vencer a ira. E eu comecei a vencê-la através do jejum, através do Espírito Santo. Mas é o que eu tô falando pra você. Quem tem que buscar a mudança sou eu. Eu tenho que jejuar por isso. Eu tenho que orar por isso. Eu tenho que ir até Cristo e falar: Cristo, eu preciso de transformação. O que Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero restauração na minha vida, Senhor. Minha vida, eu, pessoa, quero ser restaurada. Não, eu ouvi isso uma vez e é muito real. Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas e essas pessoas restauram casamentos. Entende? A obra que Deus faz aqui na terra é através de nós. Deus não desce da sua glória para vir fazer nada aqui na terra. Ele faz através da sua igreja. A sua igreja é o corpo de Cristo. É através do corpo de Cristo que Deus opera na terra. Então é através de nós, porque se eu sou corpo, você é corpo de Cristo, Deus opera através de mim e de você. Mas entendamos que nós podemos orar pelas pessoas, mas nós não podemos pedir por elas o que elas mesmas têm que pedir. Então, se você tem uma pessoa que você ora constantemente pedindo transformação e a transformação não acontece, esqueça. Não vai acontecer porque a pessoa não quer. Uma das revelações que Deus me deu, eu falei: Senhor, não vai ter mudança? Quando eu falei isso, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu perguntava para Deus, eu estava sozinha, precisando de ajuda. E eu estava sozinha. E nesse sonho eu falei: Senhor, não vai mudar nunca. E aí o Espírito Santo veio assim, ó, ao meu lado e falou, no sonho: não vai mudar porque não quer. Eu não entro num coração que está com a porta fechada para mim. Eu entendi o recado. Então entenda que se você está sofrendo por uma pessoa que não muda, ela não muda porque ela não quer. Ela precisa querer, ela precisa buscar o Senhor. E eu vou compartilhar com vocês mais uma coisa que eu aprendi no ano passado. Sofrer é uma escolha. Sofrer por alguém é uma escolha. Sofrer por alguém é uma escolha. Por quê? Porque você escolhe derramar suas lágrimas por alguém que tá te fazendo sofrer, ou você escolhe deixá-la aí e você parar de sofrer e não derramar a lágrima por ela. Então é uma escolha, gente. Sofrer é uma escolha. Você pode até chorar, mas sofrer é uma escolha. Eu escolho não sofrer mais. Porque se existe alguém que, em vez de fazer o bem pra mim, tá me fazendo mal, eu escolho não sofrer por ela. E eu escolho só tirá-la da minha vida. E esse é o ponto. É engraçado, interessante também, que no dia que eu pedi pro Senhor um respaldo, Senhor, eu quero respaldo, eu quero aval, eu quero autorização para sair da minha casa, porque eu não faço nada sem autorização de Deus. E quando eu pedi pro Senhor a autorização, o Senhor me lembrou de duas coisas.
A primeira foi que a árvore que não dá fruto, corta, né? Segundo, o Senhor me lembrou que quando tem uma passagem na Bíblia que fala que quando uma parte do seu corpo te faz pecar, você deve tirá-la. Era melhor você perder se o seu braço, se a sua mão te faz roubar, ou seja, pecar pelo roubo, é melhor que você perca a sua mão do que você perder a sua salvação, do que você perder a vida eterna. Se os seus olhos te fazem pecar, é melhor que você perca os olhos, está escrito. Se os seus pés te levam a errar, é melhor que você perca eles do que você ficar sem a sua vida eterna. E aí, isso veio no mesmo momento. Gente, quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Se você vive pecando por conta do seu cônjuge, essa é a parte que está te fazendo pecar. É melhor perdê-lo do que a vida. É melhor perder a parte que te faz pecar do que você perder a vida. Uma vida com Deus. Quantas pessoas ficam se sentindo tão mal porque brigam, porque xingam, estressadas com o marido, com o casamento ou com a esposa, que tem vergonha de orar depois, porque já xingou, já falou palavrão e agora não vai falar mais com Deus, se afasta de Deus por causa do pecado da ira. E aí se afasta de Deus. Tá se afastando da pessoa errada. Se ajunte com Deus, se afasta da pessoa que te faz pecar. Entende? Gente, eu não tô aqui falando que é o certo, que todo mundo tem que separar, que tudo não. Eu tô falando, compartilhando da minha experiência, do que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar. Porque quando eu compartilhei, eu achei que eu seria extremamente julgada. Quando eu compartilhei a minha situação, que eu saí de casa com os meus filhos, eu achei que eu seria bombardeada de julgamentos. E pelo contrário, eu recebi um monte de mensagem. Quantas mulheres não passam por isso? Estão presas no casamento por simplesmente serem cristãos. Não foi uma mensagem. Gente, eu juro, quando eu abri minha caixa de mensagens, tinha 50 mensagens, 50 conversas a responder. Várias mulheres falando que existem um monte de mulheres em casamentos totalmente falidos, casamentos totalmente desestruturados, mas porque é crente, não pode separar. Você deve se separar de quem te faz pecar. Você deve se separar de quem te faz mal, porque Jesus não nos chamou para jugo de escravidão, para jugo pesado. Ele diz, o fardo é leve. Então, se você está sofrendo, não se prenda, não se aprisione num casamento que te faz sofrer. Antes, ora ao Senhor, busca o Senhor, qual o respaldo que Ele tem para você, qual a autorização que Ele tem para você. Porque há um ano atrás eu pedi a autorização de Deus e Ele não me deu. Ele disse, filha, dá mais um ano. Um ano, se a árvore não der fruto, aí corta. E o dia que eu orei pedindo para o Senhor, me dá uma autorização, o Senhor me lembrou na hora. Filha, tem um ano. Um ano que você deu para dar frutos. Não deu fruto? Corta. Então a minha decisão foi extremamente racional. A minha decisão foi extremamente pensada. No furor da minha ira, sim, inicialmente, mas depois eu pensei melhor e falei, é a melhor coisa a fazer. Eu já estava num propósito para Deus me tirar do lugar que eu estava. O Senhor já tinha falado para mim que Ele ia me tirar do endereço, ia me trocar de endereço, mas eu sozinha não poderia fazer isso. Eu teria que fazer isso em comum acordo com a família em si, né? Marido e mulher. Como houve a ruptura, então eu saí sozinha mesmo. Mas, graças a Deus, foi a vontade do Senhor permissiva, né? Deus, Ele tem a vontade permissiva e a vontade soberana.
E a vontade permissiva é aquela que ele permite, não é a vontade soberana dele. A vontade soberana dele é que nós casemos e não separe. Mas, contudo, ele fala que a carta de divórcio foi liberada por conta da dureza do coração do homem. Digo, o homem ser humano. Tanto faz homem quanto mulher, tá? Que tem umas mulheres também com coração duro, que não dá pra conviver. Eu sou uma pessoa que eu fui muito estourada, muito nervosa, muito estressada. Mas eu busquei a transformação e o Senhor tratou de dentro para fora em mim. Mas aí eu chego num momento em que eu não posso mais continuar vivendo com alguém que me leva para o passado, com alguém que ao invés de ir para frente comigo, tá ficando preso no passado, ancorado no passado. Não posso. Você também não pode. Não fica ancorada no passado, não fica ancorada numa prisão. Enfim, era isso. Vou deixar esse vídeo aqui salvo. Não sei, hoje eu não ia falar nada sobre isso, mas hoje Eu estava fazendo minha oração da manhã e o Senhor falou o quanto é importante compartilhar isso, porque Ele me falou com muita certeza: filha, eu não te chamei para ficar escrava. Eu não te chamei escrava, diga assim, sabe, escrava de uma situação ruim. Eu não te chamei para viver uma escravidão de escassez, de miséria, de pobreza. Eu não te chamei para viver uma escravidão de um relacionamento que não vai para frente, que não evolui, que não tem parceria, que não tem companheirismo, que não tem valorização. Filha, eu te amo, eu tenho ciúmes de você. Eu tenho ciúmes. Quando você é maltratada, dói em mim. Essa foi a revelação do Senhor no meu coração. E eu falei, muito obrigada, Senhor, por me amar tanto e por me permitir sair. Tô aqui na casa do meu pai temporariamente. Eu já estou orando para o Senhor preparar uma casa para mim. Nós vamos alugar, né? Eu e a minha mãe. Se minha mãe não for, eu vou sozinha com as crianças, mas nós vamos ter o nosso lugar. E eu tô com meu coração totalmente entregue para Deus. Tô muito em paz. Tô muito em paz mesmo, gente. Vocês não têm noção. Tá? Tô muito tranquila, porque Deus, ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, e a graça dele nos alcança diariamente. Então, pensa muito no que eu falei aqui nesse vídeo, porque Deus não te chamou para viver escrava de nenhuma situação ruim. Deus te chamou para ter uma vida leve e abundante, cheia de paz, mesmo que tenha tribulações, porque ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. As aflições, elas são diárias, elas não é para ser uma escravidão, tá? Aflições de você acordar e ter um problema do dia, você resolver, se não resolver, passou, acabou, mas não uma coisa que é sempre, todos os dias, para sempre, até o final da sua vida, a mesma aflição, não. Mesma escravidão, de sofrimento, não. Deus não te chamou para isso. Deus não me chamou para isso. E não é porque eu saí da minha casa que eu vou parar de falar da bondade e do amor de Deus, porque eu consigo ver Ele todos os dias. Consigo ver Ele em cada coisa que eu recebo, no trabalho que eu estou tendo. Eu consigo ver Deus no cuidado com os meus filhos. Eu consigo ver Deus nas orações diárias. Eu consigo ver Deus em tudo, gente. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tô vendo Deus aqui. Tem como não ser a vontade permissiva dele? Não tem. Não sair contra a vontade do Senhor. Sair com a vontade permissiva dele. Ele permitiu e eu saí. Então, que você possa entender isso, tá? Você é filha amada, querida e tem valor. Se alguém não está te valorizando, fuja dessa pessoa. Deixa ela pra trás. E não sofra, porque sofrer é uma escolha. Não escolha sofrer por alguém que não te dá valor, tá? Não escolha sofrer por alguém que te dá valor. Não sofra. Amém? Deus abençoe vocês.